Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Alessandro Dantas, advogado especialista em concurso público, autor de livros e artigos jurídicos sobre o tema, e vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre alguns pontos relacionados a concurso da magistratura, algumas ilegalidades que acontecem, e quero municiar você para que você possa se defender caso venha acontecer. E o ponto que eu vou falar agora é a respeito da questão de cotistas em concurso público para a magistratura. Muito bem, eu tenho a Lei 12.990, né, de 2014, mas o CNJ também publicou uma resolução número 203 que trata do tema da questão dos cotistas, né, ou seja, dos candidatos que se autodeclarem negros para poder disputar as vagas reservadas. E o que são negros, professor Alessandro? Negros são aqueles candidatos que são pretos e pardos, ok? De acordo com os critérios estabelecidos pelo IBGE. O critério é a autodeclaração. Só que na prática, o que estava acontecendo? Muitos candidatos que efetivamente não se sentiam negros, por uma brecha, de certa maneira, da lei, cujo critério é único e exclusivamente a questão da autodeclaração, ele se autodeclarava negro, mesmo sem ser um loiro de olhos azuis, simplesmente falava assim, sou negro. Por quê? Meu bisavô, ele era negro. E aí eu tenho sangue, eu tenho a genética negra. Veja bem, não é assim que funciona. Por conta disso, começou a ter na prática, né, em razão de intervenção do Ministério Público ajuizando demandas judiciais, ações civis públicas, né, bem como uma série de medidas tomadas pelas próprias administrações no sentido de ter algo a mais para aferir isso aí. E foi criado uma série de mecanismos de análise posterior à autodeclaração que não deveria valer a princípio, porque a lei, né, quanto à resolução do CNJ, fala que o critério é a autodeclaração e em caso de fraude, será aberto, ou suspeita de fraude, será aberto um processo administrativo em que será ofertado ao candidato ampla defesa contraditória e se constatar que efetivamente ele não é negro, ele será excluído do certame, sem prejuízo às sanções por hora, né, sanções penais, né, outros tipos de sanções existentes, conforme o caso, ou caso ele já tenha assumido o cargo público, ele está sujeito à perda daquele cargo ali. Bacana? Muito bem, o grande problema é que na prática, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo o seguinte, todos os candidatos que são aprovados no concurso público, né, na condição de cotista, eu não convoco apenas, né, para uma análise uma pessoa que está sob suspeita de fraude e abro em face dela um processo disciplinar, um processo administrativo, um processo para analisar a situação dela. Na verdade, todo mundo que se declara negro é convocado para poder participar de uma análise de fenótipo, ou seja, no olho, por uma comissão. Ou seja, então na verdade, nós não estamos tendo mais uma autodeclaração, nós estamos tendo uma heterodeclaração, ou seja, uma terceira pessoa hétero olhando para você, vê o que diz, ou seja, fenótipo, e diz se você é branco ou se é negro. Então perceba que na prática eu não tenho mais a autodeclaração em muitos concursos. A partir do momento em que sua autodeclaração não vale nada, eu estou rasgando a lei e rasgando a resolução do CNJ. O certo é o seguinte, se eu tenho dúvidas em relação a A, B, C, que são candidatos que há suspeitas de que efetivamente sejam fraudando, eu vou convocar esses candidatos para uma possível análise. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que dar a oportunidade para que esses candidatos comprovem a autodeclaração deles. Comprove como, professor Alessandro? Comprove, por exemplo, através de documentos oficiais, certidão de nascimento, certidão de nascimento dos pais, documentos com fé pública, em que consta lá a raça do candidato. Ele sempre foi tratado na vida inteira daquela maneira e agora ele não é mais, porque um membro da banca examinadora olhando ele disse que ele não é.
disse que ele não tem a cor de negro, é complicado. Então veja, a partir do momento que eu vou e convoco todos para uma análise de fenótipo, por uma comissão formada, heterodeclaração, ninguém está percebendo isso, mas é o que está acontecendo. Eu estou substituindo o critério da autodeclaração por heterodeclaração, porque no final das contas, o que vai prevalecer, meu amigo, não é o que você diz ser, é o que a comissão diz o que você é, mesmo que seja para poder ratificar o que você disse. Mas a palavra final é dela, a palavra decisiva é dela. Então não é mais alto, é heterodeclaração. Mas o doutor Alessandro, o Supremo Tribunal Federal, ele analisou a questão e ele disse que é possível critérios, análise por meio de heterodeclaração. Concordo perfeitamente. Mas dá uma olhadinha na ADC 41. Lá fala claramente que serão admitidos, serão admissíveis, possíveis, análises por meio de critério de heterodeclaração subsidiariamente. Não é a regra. A partir do momento em que o único critério decisivo é heterodeclaração, porque você passou, e eu convoco todos, e todos passam por uma banca para dizer se o céu não é, isso já não é mais alto, isso é heterodeclaração. Então perceba que você, caso seja eliminado dessa maneira, tem que brigar por isso aí, porque existem várias ilegalidades aí. Primeiro, muitas vezes não tem previsão dessa comissão. Segundo, a comissão pode ter sido constituída de forma indevida. Terceiro, não há motivação na eliminação do candidato. Quarto, você não tem possibilidade de recorrer porque você não sabe o motivo pelo qual você foi eliminado. E quinto, muitas vezes, quando você recorre, como também não havia critério de julgamento, o julgamento do recurso ele é imotivado e simplesmente, numa boa, a comissão olha para você e fala que você não é, e um candidato muito mais claro do que você, a comissão olha para ele e fala que ele é. E muitas vezes em razão de perguntas que você talvez não estava seguro em responder. Então você tem que ficar muito atento a isso. Eu estou discutindo essas questões no CNJ, percebendo algumas ilegalidades, e isso já está no CNJ, estou trabalhando com isso lá, em diversas outras ações, mas cuidado, muitos candidatos têm sido eliminados por isso. E outra coisa, tem sido muito comum o candidato ele não perder apenas o status de cotista no certame, quando a comissão olha para ele e diz que ele não é negro. Ele tem sido eliminado. Mas olha, eu me declarei negro porque eu me sinto como tal. Eu sempre fui tratado como tal. Já participei de outros concursos como tal. Agora, você nesse concurso entende que eu não sou e não apenas me desconstitui da condição de negro neste concurso, mas me elimina do concurso. Totalmente. Isso é ilegal. Há várias decisões no sentido de que, na pior das hipóteses, se ele entender que você não é negro, você volta para a ampla concorrência. Então, se porventura aconteceu com você, de você ter sido eliminado do concurso, porque a banca, essa comissão avaliadora, entendeu que você não é, isso também é ilegal. Então olha a quantidade de ilegalidades que ocorrem na fase de análise fenótipo, quando isso aí é passado por uma comissão avaliadora, que nem deveria existir. Bacana, espero que tenha ajudado, o tema é muito legal, tem gerado polêmicas em vários concursos da magistratura. E se você passa por isso, preste atenção bastante nesse vídeo, já escrevi algumas coisas sobre isso, está saindo um novo livro meu a respeito dos direitos candidatos, dessa vez agora uma cartilha que vai ser um presente, um brinde meu e da editora Juspódio, que você pode baixar em download no site da editora. Legal? Um abraço a todos, contem comigo caso precise. Tchau, tchau.